Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai começar a nossa aula, tá? Com a correção da página 25, tá? Que são os exercícios de equações incompletas, ou seja, daqueles métodos que eu mostrei para vocês que não precisa ser utilizada a fórmula de Bhaskara, certo? Além da fórmula de Bhaskara, porque assim, dos métodos apresentados, um método que engloba todas ou qualquer equação do segundo grau, tá? O método resolutivo que engloba todas seria a fórmula de Bhaskara. Mas nem sempre a gente precisa utilizar ela. No caso do exercício 25, a gente pode utilizar aqueles métodos que eu mostrei para vocês, que a gente vai reforçar agora na resolução, certo? E para as equações completas, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou alguns outros que eu vou mostrar ainda ao decorrer dessa semana, ok? Então, vamos partir aqui para a resolução da página 25, exercício 1A. Então, nós temos aqui, ó, 5x² menos 10 igual a zero. É uma equação de segundo grau, por quê? Porque o expoente que acompanha o x, o maior expoente é 2, então é segundo grau, 2, né? Vem do expoente 2. Essa equação, ela é incompleta porque ela não tem o termo b, x, tá? Então, o b dela é zero. Neste caso, como é que a gente faz? A gente faz da seguinte forma. Nós vamos pegar o 5x² e vamos isolar. Ou seja, o menos 10, nós vamos passar para o outro lado positivo, tá? Então, ficamos com 5x² igual a 10. Agora, esse 5 que está multiplicando vai passar para baixo dividindo, ó, o 10. Então, nós vamos ficar com x² igual a 10 divididos por 5, que é 2. O livro só fez direto aqui, ó. Mas o 5 que estava multiplicando, ele passou para baixo dividindo. 10 divididos por 5, 2. Pronto. Quando chega neste passo, o que a gente faz? A gente precisa eliminar o quadrado. Para eliminar o quadrado, ó, daqui, a gente vai colocar o que do outro lado? Mais e menos raiz. Só que raiz de 2 não tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar a resposta assim. Então, quais são as raízes dessa equação? Vai ser x igual a raiz de 2 ou x igual a menos raiz de 2, tá? Então, essas são as raízes da equação. Ó, os números menos raiz de 2 e raiz de 2 são as raízes da equação. Sublinhei a resposta. Primeira resposta. Agora, vamos para a letra B. 10y² menos 200y igual a zero. O que esse exercício aqui tem de diferente? Também é uma equação polinomial do segundo grau, tá? O 2 aqui no expoente, ela está incompleta porque ela não tem 3 termos, está faltando 1 e é o c. Então, o c é igual a zero. Quando c for igual a zero, ó, que tiver y nos dois, a gente sabe que vai ter que colocar o y em evidência. Mas, para diminuir o tamanho do cálculo, a gente também pode escolher aqui, ó, um número que seja divisor por estes dois, nesse caso, 10. Então, ficamos com 10y em evidência, tá? Colocamos esse fator em evidência. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 10y² divididos por 10y, vai sobrar y. Menos 200y dividido por 10y, vai ficar 200 divididos por 10, 20, e y com y quarta, igual a zero. Lembram que o primeiro termo sempre vai ser zero, então mesmo que tenha o 10 na frente, vai continuar sendo zero, porque vai passar dividindo e 0 divididos por 10 é zero. Então, não precisa mostrar isso, pode dizer direto que o y é igual a zero. Ou, né, a outra parte, que é fazer o y menos 20 igual a zero. Aí, vou fazer lá em cima, né, porque o livro, a resolução dessa parte está lá em cima. Então, y menos 20 igual a zero, é só passar o 20 para o outro lado, vai dar y igual a 20. Então, o que a gente pode concluir daqui? Que os números 0 e 20 são as raízes da equação.
Não esquecendo que quando c for igual a zero, uma raiz vai ser sempre zero. Agora, nós temos 3x² mais 27 igual a zero. Ó, esse é o b, que é zero. Então, nós vamos isolar o 3x², passamos para o outro lado menos 27. O 3 estava multiplicando, passou para baixo dividindo. Então, ficamos com x² igual a menos 9. Só que menos 9, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual a mais e menos raiz de menos 9. Tem raiz de número negativo? Não, não tem. Então, não existe um número real elevado ao quadrado que resulte em menos 9. Então, a gente vai colocar a resposta assim, ó. Não existe solução para essa equação, tá? Esse final aqui é a resposta. Não existe solução para essa equação. Ou seja, não esquecendo que as soluções é sempre os valores que, quando substituímos aqui no lugar de x, zera a nossa equação, tá? Neste caso, não existe um valor que zere essa equação. Continuando agora, vamos para a letra D. Nós temos agora 30n² mais 270n igual a zero, tá? Vamos colocar agora o nosso c, que é zero. Então, vamos colocar em evidência o nosso n e daqui dá para colocar o 30 também. Então, 30n² divididos por 30n só vai sobrar n. E 270n divididos por 30n, ó, 270 divididos por 39, os n's a gente corta. Igual a zero, tá? Não esquecendo que esse processo aqui chama-se colocar em evidência. Não esquecendo que este primeiro termo aqui é sempre zero. E agora, a gente ficou só com esse, com n mais 9 igual a zero, tá? Então, o 30n igual a zero vai dar n igual a zero. E o n mais 9 igual a zero vai dar n igual a menos 9. Jogamos o 9 para o outro lado. Então, qual é a resposta? Os números menos 9 e 0 são raízes da equação. E vai ser sempre assim, tá? Agora, nós vamos para a resolução da letra E. Letra E. Bom, letra E apareceu uma fração, não tem problema nenhum. Vamos colocar o x que tá aqui, ó, o c é zero, né? Então, vamos colocar o x em evidência e vamos fazer o cálculo. X² divididos por x dá x aqui dentro, ó, colocando evidência. E x meios divididos por x dá 1/5. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, rapidinho para vocês, aqui, ó. X quintos divididos por x é divisão de fração, ó. Então, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, foi o que eu fiz, ó. Corto x, sobrou 1/5. Olha o conta que eu fiz para chegar nesse 1/5 aqui. Eu fiz x quintos dividido por x, tá? Só que, claro, eu transformei aqui para fração, ficou x sobre 1. Só que para resolver divisão de frações, o que a gente faz? Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, cortei aqui os x, né? Sobrou 1/5, tá? Igual a zero. O primeiro x é zero, sempre, né? Quando c for zero. E aqui é x mais 1/5 igual a zero. É só jogar 1/5 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 1/5. Então, a resposta é que os números menos 1/5 e zero são as raízes da equação, tá? Continuando. Deixa eu chegar mais para cima aqui. Vamos para F, então. F. 2p² é igual a zero. O que acontece? 2p² é igual a zero. Então, a gente vai isolar o p², ó. Então, vamos ficar com 0 divididos por 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o p² vai ser 0. Mais e menos raiz de 0 vai ser 0. Não existe mais 0 e menos 0. 0 é 0. Então, o número 0 é a raiz da equação, tá? E a G? A G, ela tá em produto notável, ó. O quadrado, ó, da diferença de dois termos, ó. O quadrado da diferença de dois termos. Então, primeiro eu vou desenvolver o produto notável, que é o quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25 ao quadrado, a quadrado, menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 10A vezes 1, 10A. E o quadrado do segundo, que é 1. Para agora, eu vou jogar esse 1 para o outro lado, ó. Vai ficar 25A quadrado menos 10A, jogo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. 1 menos 1, 0. Agora, fiquei o quê? Sem o termo C. Botamos em evidência 5A. 25A quadrado divididos por 5A dá 25 divididos por 5, 5. A quadrado divididos por A. Menos 10 divididos por 5, 2, e os A's aqui a gente corta. 5A vai dar 0 e 5A menos 2 igual a 0. Aqui a gente vai isolar o A. Tá na outra página aqui minha, mas para vocês é a página 25, tá? Continuando a letra G. Então, a letra G, terminando aqui, ó, nós temos que fazer o quê? O 5A igual a 0 vai dar A igual a 0. E o 5A menos 2 igual a 0 vai passar o 2 para o outro lado e o 5 dividindo, vai ficar 2 quintos. Então, os números 0 e 2 quintos são raízes da equação. Agora, H. H, a mesma coisa, tem que aplicar o produto notável, ó. Vai ficar 4y ao quadrado mais 12y mais 9, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo, ó. Menos 9 igual a 12y. Tem que zerar aqui, então passa tudo para esse lado. Aqui, ó, a gente já corta. E o 12, a gente passa para o outro lado negativo. Quando passar negativo, também vai cortar. O que vai sobrar? 4y ao quadrado igual a 0. Isolo o y ao quadrado, vai ficar 0 divididos por 4, 0, a gente já fez um exercício assim, sabe que não precisa mostrar o mais e menos raiz de 0, porque, né, não vai influenciar. Então, o número 0 é a raiz da equação, tá? E agora, nós temos os dois últimos, que é o i e o j. O i, ele tem fração. O que a gente faz? Eu já comentei isso outras vezes. Quando nós temos uma igualdade de duas frações, igualdade com denominadores diferentes, a gente faz o MMC, tá? Entre esses dois termos, e depois a gente pode cortar esse denominador, porque na igualdade eles vão se cancelar quando a gente multiplicar em x. Então, entre 13 e 7 é 21, ó. Então, a gente vai fazer o MMC, 21 divididos por 3, 7. 7 vezes 5x, 35x. 21 divididos por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. 21 divididos por 1 dá 21 vezes menos 3, menos 63. Agora, 21 divididos por 7, 3. 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. 21 divididos por 7, 3 vezes menos 14, menos 42. Corta os denominadores. Vai sobrar 35x, aqui, ó, vai dar menos 42, 3x quadrado menos 42, tá? O que vai acontecer? Quando passa para o outro lado, ó, esses aqui se cancelam. Então, sobrou, passa esse para cá, menos 3x quadrado, deixa o 35x, isola, vai ficar igual a 0. Agora, coloca o x em evidência, vai sobrar menos 3x e aqui vai sobrar 35. O primeiro x é 0. E o outro, menos 3x mais 35, vocês vão igualar a 0. Aqui é só isolar o x, ó. Isolo o x como? Passa o 35 para o outro lado, né? E passa o 3 dividindo. Aqui, ó, vou mostrar porque não mostrou bem para vocês, ó. Esse aqui, ó. Menos 3x mais 35 igual a 0. O que vai acontecer? Vocês podem fazer as duas formas. Uma, multiplicar por menos 1, que eu acho que vocês se confundem bem menos, que daí vocês trocam todo o sinal, porque senão vocês fazem muita confusão. E outra é passar todo menos 3 para baixo. Mas aí vocês se confundem, ó, porque assim fica mais fácil, ó. Troco x é igual a 35 divididos por 3, que é o que tá ali. Tá? Então, ficamos com que resposta 0 e 35 terços são as raízes da equação. E indo para a última, que é a J desse exercício, né? Nós temos o quê? O produto da soma pela diferença. Na realidade, não. Desculpa, esse não é o produto da soma pela diferença, porque os termos não são iguais, ó. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, nesse a gente vai ter que fazer a distributiva mesmo, não tem como fugir, tá?
Então, o que que a gente vai fazer aqui? X vezes x, x quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 2, menos 2. Ok, agora vamos arrumar. X quadrado, aqui vai dar 2x menos x vai dar x, menos 2 igual a x menos 4. X quadrado mais x, passo o x para o outro lado negativo, aqui para esse lado esquerdo. Deixo o menos 2 aqui, o 4, troco o sinal, fica positivo igual a zero. Por que sempre igual a zero? Toda equação tem que ser igual a zero. Se ela não tiver nesse formato, é porque ela não está bem organizada. E sem estar nessa organização, a gente não pode resolver. Agora, a gente corta aqui, ó, mais x menos x, ficou com x quadrado mais 2 igual a zero. Então, ficamos com x quadrado igual a menos 2. Bom, se ficou aqui menos 2, já sabemos que não existe raiz, porque depois vai ficar dentro da raiz, não vai dar. Então, a gente conclui que não existe solução para essa equação, tá? Então, neste caso, a gente conclui isso. No próximo vídeo, então, a gente faz a correção da página 30, tá? Mas antes de terminar, ainda vamos fazer a número 3 para acabar, porque era a página 25, 1 e 3, né? Então, só um pouquinho que eu já vou corrigir o 3 aqui também, da página 25, que daí já fica os exercícios da 25 prontos, tá? Esse era o 3, lembra do cubo? Então, vamos concluir, né? Falta pouco dessa página. Luísa usou 1.350 centímetros quadrados de papel colorido para embrulhar uma caixa cúbica usada para embalar um presente. Considerando que não haja sobreposição de papel, determine a medida das arestas dessa caixa, tá? Então, a gente vai chamar de X a medida das arestas da caixa. Só que nós temos o quê? Nós temos 6, né? Nós temos 6 lados dessa caixa. Então, a gente vai fazer 6x quadrado igual ao volume dado dessa caixa, que é 1.350, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, 6 vezes x, tá? Não esquecendo que x é a medida da aresta. Então, o que que a gente vai fazer? O 6 está multiplicando, nós vamos passar para baixo dividindo. Então, ficamos com 1.350 divididos por 6, 225. Para sair o quadrado, a gente faz o quê? Mais e menos raiz do outro lado, que vai dar 15. Então, as medidas aqui, ó, as raízes são 15 menos 15. Mas, quando envolve medidas de comprimento, a gente não tem a aresta medindo menos 15. Então, a gente vai considerar apenas a medida positiva. Então, aqui que a gente vai dizer que a medida das arestas é 15 centímetros, tá? A gente não usa medida negativa quando estiver calculando arestas ou quando está calculando uma distância, medidas que são sempre positivas. Mesmo que nas equações dos dois sinais, a gente considera só a positiva. Por isso, tem que ler o exercício e interpretar quando for perguntas que envolvam interpretação, tá? Porque pode acontecer de vocês não considerarem os dois valores, tá? Então, é isso, pessoal. Então, no próximo vídeo vai ter a correção da página 30, que já é os exercícios da fórmula de Bhaskara.